Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Um religioso mandou uma mensagem para mim. Ele falou que se eu provar que Deus não existe, ele vai se tornar ateu. Ele usou a palavra virar. Gente, olha a falta de informação dessa pessoa. Em geral, eles acham que é assim, que ateísmo é uma escolha. Eu já vi pastores dizendo que o ateísmo é uma escolha, uma filosofia de vida e é uma escolha. A pessoa, do nada, fala, hoje eu vou ser ateu, e se torna um ateu. Eles nem sabem o que significa. Eu vou ler aqui um pouco o que é ser ateu. Ateísmo, no sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. O ateísmo é oposto ao teísmo. O termo ateísmo, proveniente do grego clássico, romanis ateus, que significa sem Deus, foi aplicado como uma conotação negativa àqueles que se pensavam rejeitarem os deuses adorados pela maioria da sociedade. Com a difusão do pensamento livre, do ceticismo científico e do consequente aumento da crítica à religião, a abrangência da aplicação do termo foi reduzida. Os primeiros indivíduos a identificarem-se como ateus surgiram no século XVIII. E no que diz respeito os ateus não acreditarem em divindades, se inclui os demônios, diabo, Satanás, porque muitos religiosos ignorantes, eles rotulam os ateus. Os títulos mais usados são endemoniado, Illuminati, satanista, Satanás, demônio. É assim que eles rotulam as pessoas que se afirmam ateu. Na verdade, essas pessoas não sabem o significado do ateísmo. Um dia desse, um crente falou assim, se você provar que Deus não existe, eu viro ateu. Olha só, eu viro ateu. Falta de informação. Ela não sabe o que significa ser ateu. Quando uma pessoa se afirma ateu, ela está dizendo que ela não acredita em nenhuma divindade. Não acreditar em divindade se inclui os demônios, Satanás, diabos. Está na hora de você, religioso, buscar o conhecimento, procura se informar a respeito das coisas, antes de sair acusando as pessoas. Vocês vivem disso, de achismo. Vocês querem tragar as pessoas pela força, querem empurrar esse inferno nas pessoas de todas as formas. Vocês usam o terrorismo para levar as pessoas a acreditarem no que vocês pregam e assim lotem os seus estabelecimentos, suas empresas, chamadas igrejas. Aí essa pessoa falou que se eu provar que Deus não existe, ele se torna um ateu. Como assim? O ônus da prova pertence a quem afirma que algo existe. É você que tem que provar que Deus existe. Mas olha só a contradição. Se Deus existisse, não ia precisar que ninguém provasse para ninguém. Não ia haver dúvida. Você duvida que o sol existe? Você não pode duvidar. Da mesma forma, como é que vai provar o que não existe? É você que tem que provar o que existe. O que não existe não pode ser provado, porque não existe, é simples, não existe. Simples. Também por falta de informação, os religiosos pensam que ser ateu é uma escolha. Ninguém se esforça para ser ateu. Pelo contrário, a pessoa se esforça para ser religioso, porque ela aprendeu a ser religiosa desde criança. Isso com a maioria das pessoas.
seja uma religião evangélica, católica, espírita, islã, e por aí vai. Essa pessoa, ela luta para acreditar no imaginário, porque a realidade revela outra coisa. A realidade está aí para qualquer um. Mas essas pessoas que estão dentro dos templos religiosos ou que são educadas por religiosos, elas são forçadas a acreditarem em mitologias. Nada dessas coisas se aplicam para a realidade. E todo mundo vê isso. Mas elas vivem naquele mundo que precisa acreditar. Eu tenho que acreditar. Ninguém faz força para ser ateu, não. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando eu era religiosa desde pequena, com meus 7 anos de idade, quando eu via a Bíblia ou quando alguém lia para mim, e quando eu fui crescendo um pouco mais, que eu aprendi a ler, quando eu lia, principalmente Gênesis, eu via as contradições. Eu via coisas absurdas e eu já questionava. Aqui dentro eu questionava. Eu só não falava para as pessoas. Eu ficava, como assim? Isso é estranho. Isso é absurdo. Isso não existe. Eu, uma criança, já questionava. É porque isso é natural de todo ser humano, questionar. Só que nós, dentro dos templos religiosos, somos escravos desses líderes religiosos. E eles já querem condicionar desde criança. Querem condicionar as pessoas a acreditarem somente no que eles pregam, porque eles precisam dominar essas pessoas. O que foi que Edir Macedo um dia falou aí? Que se os escravos soubessem a verdade, elas ficariam livres, né? É isso que acontece quando a pessoa começa a usar o seu racional, começa a questionar, ela vai derrubar as mitologias. E as religiões vivem disso, gente, de mitologias. Se você derruba um mito, você não vai mais ser escravo desse mito. E é isso que o sistema religioso teme, porque Jesus é um mito. A história de Jesus é uma mitologia. E esse mito Jesus e essa Bíblia mitológica, com essas histórias aqui, é ela que mantém de pé os templos religiosos. Então, se você usa o seu racional, você não pode acreditar nisso aqui, gente. Não pode. E muitos religiosos já usaram o questionamento. Mas esse questionamento foi oprimido dentro do sistema religioso. Quando ela vai questionar algo, o pastor já tem algo preparado para combater esse questionamento. E usando o quê? O inferno. Você não pode fazer isso, você está sendo rebelde. É o diabo que está colocando isso na sua mente. Não existe nenhum diabo colocando nada na mente de ninguém. Isso é natural de qualquer ser humano. Ser racional, ser pensador. Não é que essas pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas não são pensadoras. Na verdade, elas foram oprimidas. Na verdade, elas foram ameaçadas. Algumas nem sabem que foram ameaçadas. Elas receberam as ameaças psicológicas e nem sentiram. Simplesmente elas se entregaram. Sabe quando a presa não aguenta mais correr? Aí ela para, ela deita e espera ser devorada pelo predador. Assim são esses religiosos que pensam, questionam, mas não pode falar isso para a igreja, não pode falar com outras pessoas. Ou quando elas falam, o pastor vem lá com a chantagem psicológica, com terrorismo, e acalma ela. Aí ela fica com aquilo dentro dela. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a questionar, eles, não é assim. Você vai orar porque isso é coisa do inimigo. Na verdade, é algo natural, que todo ser humano inteligente, ele é questionador. Não existe essa de virar ateu. Desde pequena que eu fui vendo as coisas. Quando eu conheci os grupos ateístas,
Isso tem só 1 ano que eu vi os canais. Eles não me ensinaram a ser ateu. Eu não virei ateia. Simplesmente eu recebi força através deles para eu expressar a minha real condição, que era de questionar, que era racionalidade. Então eu vi que existem pessoas que pensam como eu, e através dessas pessoas eu fui descobrindo muito mais coisas que só confirmaram os meus questionamentos, só confirmaram e me deram força para eu seguir em frente. Eu entendi que eu posso ser uma pessoa que eu não acredito nem em deuses nem demônios. Eu posso viver bem. Eu posso viver uma situação ruim e não culpar nenhum demônio. Eu posso viver situações maravilhosas e não elogiar ou atribuir isso a algum deus. Eu posso viver sem os deuses. Foi isso que eu entendi e vivi. Estou vivendo. Estou tendo a experiência que isso é possível. Eu não aprendi. Eu entendi. Estou vivendo essa experiência. Ninguém falou para mim, Laile, você não precisa de Deus. Eu estou vivendo essa experiência. Eu estou sentindo isso. Eu não preciso de Deus. Eu estou entendendo. Ninguém falou para mim, Laile, você não precisa ter medo de demônios porque eles não existem. Eu entendi que eles não existem. Eu estou vendo a realidade, gente. Não existe nenhum Deus interferindo na vida de nenhum ser humano. As coisas acontecem naturais, sejam boas ou ruins. Depende também de algumas de nossas atitudes. Os homens criaram demônios para não assumirem os seus erros. Ah, tudo é culpa do diabo. Ah, eu matei, eu roubei, porque o diabo entrou em mim, o diabo perturbou a minha vida, o diabo, eu não queria fazer isso, mas foi o diabo. Nada, você fez porque está dentro de você esse sentimento. Você errou porque você errou, assuma suas cagadas. Essa é a realidade. Se aconteceu coisas boas na sua vida, isso foi porque você trilhou caminhos bons. Você andou nesse trilho para você conquistar essas coisas boas. Ou já vem há muito tempo que você está fazendo algo que vai lhe fazer alcançar essa coisa boa. Não tem nada de divindades. É isso que as pessoas precisam entender. Eu já vi pastores falando que ateísmo é uma escolha. Não é escolha. Não é escolha. Racionalidade não é escolha. Entendimento não é escolha. Tem como você ver o seu marido, uma mulher, beijando na boca dela ou transando com ela. Você viu. Ninguém te falou uma coisa. Mas você viu. Tem como você deixar de acreditar que você viu? É possível você dizer, não, meu marido não me traiu. Eu não vi o meu marido transando com uma mulher lá na cama. Tem como você dizer que não viu? Tem como você dizer que isso não aconteceu? Se você viu o que aconteceu? Assim é quando uma pessoa se torna ateia, quando ela usa o racional dela, o entendimento. E o que nos leva ao entendimento é a realidade. O ateu observou a realidade, os fatos. Por isso, ele é um ateu. E existem vários fatores que levam a pessoa a se tornar um ateu, a entender a realidade. Não é da noite para o dia, hoje eu vou ser ateu, eu escolhi. Não é escolha. Você vai juntando muitas coisas, muitas informações, até você se sentir realmente um livre pensador. Religião é diferente. Olha, ateísmo é razão. Religião é emoção. O ateísmo é conhecimento. A religião é ensinamento. Você nasce em uma família cristã, ela vai ensinar você a ser cristã. Você nasce em uma família que segue o Islã, você vai seguir o Islã.
Depende de onde você nasce, você vai ser ensinado. É isso que acontece, gente. Ou numa família católica, vai ser católica, espírita, vai ser espírita. É assim. Você é ensinado. Não importa, você tem que usar a fé para você acreditar nesses absurdos da Bíblia, sem questionar. É a fé. Não é uma coisa que você entende. Ah, você não está entendendo, mas você tem que ter fé. É assim que trabalha a religião. Já o ateísmo é diferente. Você tem que questionar, você busca informação. É tipo a ciência também é assim que ela trabalha. Questionamento, pesquisas, até chegar a uma conclusão. Diferente, a religiosidade, ela é cega. Por exemplo, a religião. Essa pessoa falou que se tornaria um ateu como se o ateísmo fosse como a religião. A religião é assim, ó. Uma pessoa fala, eu vou contar meu testemunho, aí conta o testemunho, né? Que ela acredita que aconteceu, que foi um milagre. Acredita, isso não quer dizer que é, mas ela acredita. Aí ela passa essa informação. Aí uma pessoa que não é da religião fala, eu vou para lá. Eu vou para a religião dela e começa a acreditar. É baseada em crenças. Seja verdade ou não, aquilo eu acredito e pronto. Porque essa pessoa usa fé. Mas o ateísmo é diferente. Ninguém pode ensinar ninguém a ser ateu. A religião é assim. Elas se baseiam em informações externas. O ateísmo se baseia em informações internas e profundas, vinda do racionalismo. A religião se baseia nisso, em fé, coisas externas, antigas, arcaica, quando se trata da Bíblia, ou outros livros, quando se trata de outras religiões. Enfim, todas as religiões têm seus livros, seus deuses, sua fé, né? Então, as religiões se baseiam nisso, em fé, em coisas externas, antigas. Já o ateísmo se baseia em informação, conhecimento, fatos, realidade, experiência, racionalidade. Aí é que está a grande diferença. Não é ensinado, é sentido, é vivido, é constatado. Já a religião não. A religião não quer saber se é verdade ou não. Você tem que acreditar. Se você não duvidar, você vai para o inferno. É assim que vocês enfiam a religião de vocês nas pessoas através do terrorismo, do medo, do imaginário. É simplesmente. Não existe essa de virar ateu. A pessoa se torna uma pessoa racional. Ela deixa de viver pela fé e pela emoção para viver pela razão, pelo conhecimento, pelos fatos. É a realidade. Aí está a diferença. Esse religioso que falou que se tornaria um ateu, se eu provasse a existência de Deus, ele leu isso aqui para mim, ó. Ele leu Salmos 14. Os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos, e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. Aí eu fiquei rindo, gente. Quando eu li isso aqui, que ele digitou lá, né? Eu me acabei de rir. Ele nem prestou atenção nas contradições que está contida aqui nesse salmo. Para você ver aí como são os religiosos. Esses religiosos acabam cuspindo na própria cara quando eles usam a Bíblia para defender a religião deles, o Deus deles e essa fé cega. Eu fico rindo, gente. Eu dou muita risada com isso. Olha só as contradições, ó. Aqui diz assim, ó.
que todos são corruptos. E está falando aqui que Deus olha a humanidade e não achou um que fosse bom, que praticasse o bem e que o adorasse. Aqui está falando deles também. São todas as pessoas. Ele quer usar isso aqui para os ateus. E ele não viu a contradição que está aqui. Está acusando todo mundo. Olha só como diz. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. E não há nem mesmo uma só pessoa. Eu ri. Os evangélicos são assim. Eles olham o vídeo do ateu, uma postagem no Facebook, aí ele fala: eu tenho que ir lá atacar. E agora começa. O que eu vou usar para atacar ele, para dizer que ele é endemoniado, que ele não presta, que ele não é de Deus, blá, 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 e que ele vai ser condenado? E fica assim, folheando a Bíblia. Aí o que eles acham legal, isso aqui serve. Eles não procuram entender que está cheio de contradições esse livro. Esse Deus parece que bebeu, né? Parece que ele bebeu, porque ele está falando ali e está incluindo todo mundo. Esse Deus parece que bebeu. Ou é bipolar ou é maluco. Uma hora ele fala uma coisa, uma hora ele fala outra coisa. Porque, na verdade, gente, tá aí. Aí me pergunta por que eu sou ateia? Porque eu questiono. Eu comecei a ler a Bíblia com um olhar diferente. Quando eu vou ler ela, eu deixo o meu entendimento, aberto para o conhecimento. Ainda me pergunta por que eu me tornei uma ateia. Porque eu busco conhecimento, eu procuro entender os fatos, eu vejo a realidade. Eu não sou mais aquela religiosa cega que diz amém a tudo que o pastor fala. Porque ele chega pra cá falando, oh, arabassuri cante anai, oh, xarabá, xaramanei, xarabadai, harabassu, sudecanto. Aí eu acho ele um homem de Deus, porque é assim que vocês pensam, né? Fala essas línguas aí que nada tem a ver, de nada de espiritual, qualquer um fala aí. Eu sou uma ateia e tô falando, e posso falar muito mais. Tem um vídeo aí eu falando um bocado de línguas. Essa língua louca aí que vocês falam sem sentido. Vocês são assim. Chega uma mulher lá falando em língua, mulher de Deus. Falando, pregando com aquela força, com aquela entonação. É cheia de unção. Vocês não sabem nada da realidade. Vocês são os zumbis adormecidos, papagaio falante, repetidor. Procura buscar o conhecimento. E antes de vocês saber o que é, antes de vocês acusarem, rotularem um ateu, vá buscar. Procura aí, vai lá no Google, criatura. Pesquisa o que é ateísmo, o que é ser ateu. Não, mas vocês só sabem acusar. Vocês usam esse livro aqui, sem base nenhuma. É isso que vocês fazem. Quer ver eu provar? Você vai descobrir que você é uma pessoa inteligente. Porque todo ser humano é inteligente, sim. Nasceu saudável, é inteligente. Então, eu vou te dizer aqui, Você pode usar sua mente, né? Você não tem problemas mentais, então você tem uma mente saudável. Você vai descobrir que aqui está cheio de mentiras e contradições. Você vai começar a usar a Bíblia como base. Você vai começar a ler essa Bíblia. Leia de Gênesis a Apocalipse. Todo dia você lê um pouquinho. Agora leia observando os fatos. Anote num papel tudo aquilo que você viu que é absurdo ou que há contradições. Eu recomendo você ler Mateus, Lucas, Marcos. Você vai ler nesses livros que eu falei o mesmo assunto e você vai ver que lá está diferente. Coloque lá essas diferenças, essas contradições lá no caderninho e comece a observar as coisas. Busque a realidade. Veja aí, crianças morrendo, crianças sendo abusadas dentro das igrejas, sua pastora, seu pastor, suas missionárias. Revela tudo. Fica revelando a vida de todo mundo lá dentro, né? Diz que é profeta e que está profetizando e que está falando as coisas. As coisas de fora que estão acontecendo aí no mundo não tem nada a ver com profecia de seu pastor, nem de sua pastora, não. Nem do seu livro Bíblia. Essas coisas sempre aconteciam no passado. Tem um asteroide, 2018 AH. É um asteroide imenso que diz que vai passar próximo da Terra.
Mas não está dizendo que vai cair aqui na Terra. Corre o risco, é o que diz, né? Pode ser, mas não está dizendo vai cair, não vai cair. Aí os crentes estão fazendo vídeo dizendo que vai cair. Já viu aí o joguinho perverso psicológico desses bandidos? Eles fazem isso para as pessoas ficarem com medo de correr para a igreja. Aí o que tem acontecendo? As pessoas fracas acreditam nesses charlatões. Elas correm para lá, aí se batiza, diz que tá virando santa, que é muito fácil a pessoa virar santa. Eu sou ladrão, assassino, fornicador. É muito fácil uma pessoa virar santo, né? Assim, ó. Ah, hoje eu sou santo. Não vou matar, não vou roubar, não vou fazer isso nem aquilo. Não. Aí as pessoas começam a achar que vai virar santo da noite pro dia. Aí as pessoas fracas acreditam que correndo para lá elas serão salvas. Aí se elas bebem, elas dizem que vão deixar de beber. Aí, se é adúltera, disse que vai deixar de adulterar, que eu tô vendo ao contrário. Tem muitas que estão se batizando aí e são adúlteras, porque, segundo a Bíblia dela, que ela acredita, né? Não sou eu, é a Bíblia. Elas largaram os maridos ou as mulheres por causa de qualquer outro problema que não foi traição e se casaram com outras. E tem igrejas batizando elas. Essas igrejas são malandras mesmo. Mas isso não é de se admirar, né? Essas igrejas batizando essas pessoas assim de qualquer jeito mesmo, porque elas já fazem tudo errado, isso aí é só mais um erro, né? Então é isso que eles usam, o medo. Nenhum asteroide vai cair na Terra, não. Esse asteroide já passou aqui também em 2018, tanto é que ele tem esse nome. Esse asteroide não vai cair aqui. Ele já passou próximo da Terra. Até mais próximo do que dessa vez agora que ele vai passar, no dia 27. Aí esses pastores não aguentam ver uma catástrofe que já diz a profecia se cumprindo, porque na Bíblia tá... Os dinossauros não tinham a Bíblia e nem acreditavam no Deus, né? Pra ficar pregando que ia cair um asteroide e destruir todos eles, como destruíram. Esse asteroide aí que vocês estão com medo, dizendo que vai cair na Terra, que é pra todo mundo correr pros templos de vocês, que lá vão estar salvos. Esse povo fraco aí que fica correndo, se batizando, achando que é um batismo nas águas, mergulhar numa água. Vocês estão usando esse asteroide para amedrontar as pessoas, fazendo elas correrem para seus templos, achando que elas vão ser salvas, se batizando, sendo mergulhadas nessa água aí da piscina, ou do riacho, ou da lagoa. Vocês deviam usar esse asteroide para pensar na vida, pensar na realidade de vocês. Que bom que esse asteroide não vai cair aqui, né? Os cientistas não estão afirmando que vai cair. Ele vai passar perto. Poderia até cair, né? Agora você já parou para pensar, você crente, se esse asteroide caísse do tamanho que ele é, né? Se ele não fosse se desmanchando e caísse do tamanho que ele é, ia matar a humanidade, ia acabar com a humanidade. Se caísse no mar, ia causar tsunamis. Caindo na Terra, ia causar explosões terríveis, maior do que não sei quantas bombas atômicas. Imagina aí, ia ser como na época dos dinossauros. Você já parou para pensar que você aí que está esperando Jesus voltar, com tudo isso aí que está escrito na Bíblia que você lê, dizendo que ele vem e que ele vai ressuscitar os mortos, vai ter um processo, né? Uma ação desse Deus e desse Jesus, vai ressuscitar os mortos, não é isso que a Bíblia ensina? E que todos vão ficar do lado direito, outro do lado da esquerda, ele vai julgar cada um segundo as suas obras, seus pecados, suas boas ações. Não é isso que a Bíblia ensina? Então, olha só, se esse asteroide caísse na Terra, não ia provar que isso que você acredita é mentira? Porque todos iam morrer. Ia estar junto os ateus e religiosos de todas as religiões. Quem crê e quem não crê. Ia estar todo mundo correndo para lá e para cá, pulando, né? Os terremotos, muitos morrendo e outros lutando em vão, tentando se salvar. Ia estar todo mundo junto, meu filho. Ia morrer crente e descrente nos terremotos, iam morrer nos vulcões, iam morrer nos tsunamis, e outros iam morrer com os gases e poeiras que ia ficar no planeta, ia tapar a luz do sol e tudo ia morrer, plantas, animais e seres humanos, que foi assim que aconteceu com os dinossauros. Uns morreram ali na hora e outros ficaram vivos por algum tempo e foram morrendo por causa da poeira e por falta dos recursos na Terra. E você ainda está achando que ia acontecer o quê? Então você tem que parar para pensar sobre isso. Muitos asteroides passam muito próximo da Terra. Nenhum ainda caiu aqui.
Já caíram vários asteroides aqui na Terra, quando já havia pessoas. Só que ele se dissolveu e caiu em um tamanho que não foi causador de tragédias mundiais. Não exterminou os seres humanos, assim como fez com dinossauros. Ainda não caiu um dessa proporção. Mas pode cair. Pode cair enquanto você estiver dormindo. Você nem vai ter tempo de chamar. Oh, meu Deus! Oh, meu Jesus! Vem me livrar! E se você estiver acordada para falar isso, ele não vai fazer nada, porque ele não faz nada por você. Nunca fez, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Os fatos estão aí, a realidade estão aí. Nos tempos de vocês estão aí, ó. As pastoras, né? As missionárias lá profetizando tudo, mas elas nunca falam das realidades, da verdade. Por que que não fala que dentro da sua igreja tem criança sendo abusada por esses pastores, por esses membros? Por que que essas missionárias não falam que o pastor está engravidando as menininhas novinhas aí dentro das igrejas? E levando elas para fazer aborto escondido? Por que não fala que as filhas dos pastores já fizeram aborto, mas prega contra o aborto em outras pessoas? Mas quando é a filha deles, eles levam em secreto e fazem. São demagogos, hipócritas, imundos. Querem que todos sejam perfeitos, enquanto eles são os mais tortos da terra. Essa é a realidade. Cadê? Por que não diz onde é que está o filho, a filha desse membro aí que perdeu o filho e a filha que sumiu? Estava na frente da casa, o menino desapareceu, já tem 15 anos que ninguém viu mais esse menino. E muitos que foram sequestrados, estuprados e mortos. E ninguém nunca descobriu quem fez isso. Cadê esse Espírito Santo aí de vocês que revela tudo para revelar quem foi o assassino? Ou onde está essa criança cativa até hoje? Porque tem crianças que estão sendo cativas, abusadas sexualmente e crescem, geram filhos para esses abusadores, morando em porões. E ninguém diz nada. Não tem revelação para isso, né? Para a realidade não tem. Aí ficam se aproveitando de fenômenos naturais que acontecem na Terra antes do ser humano estar aqui. E séculos atrás, quando já havia a humanidade aqui, alguns séculos atrás, pandemias que aconteceram. Cadê? Cadê Jesus voltar? Cadê Jesus fazer nada por esse povo? Cadê isso provar que realmente a profecia se cumprindo? Se vocês forem pesquisar, vocês vão descobrir que Apocalipse é uma mentira. É uma grande mentira. É uma invenção. Assim como o seu Deus. Tudo isso são plágio de outras culturas que também era mitologia. A mitologia cristã é umas que mais copiaram as mitologias de outros povos. Quando se trata do nascimento desse Jesus, a Arca de Noé, vai pesquisar sobre isso. Vá lá no Google, começa a pesquisar. Veja aqui os meus vídeos e os vídeos dos outros canais de ateísmo. Eu vou indicar aqui o canal de uma pessoa que ele não é ateu, tá? Ele não é religioso de nenhuma religião, mas ele diz que não é ateu. Mas ele é professor. Ele não é religioso, ele é um professor. E ele fala coisas sérias sobre a Bíblia. Vá lá ver o canal dele, é Professor Fábio Sabino. É um canal muito bom mesmo. Comece a assistir os vídeos dele que você vai entender. E vá buscar no Google, vá pesquisar as coisas que você vai entender. Sai da caixa, criatura. Acorda para a realidade. Até o próximo vídeo. Bye!